Olá, paz e bem! Seja bem-vindo, você está no canal Partilhe e Compartilhe, o seu canal de evangelização, de formação pessoal e de muita informação também. Eu sou José Carlos e desejo a você muita saúde, muita paz, muito amor, prosperidade, alegria e fé em dias melhores que estão chegando. Quero lhe fazer um convite. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite a oportunidade, inscreva-se e venha fazer parte do nosso projeto, da nossa família. Você vai gostar com toda a certeza. Muito bem, gente. Durante essa pandemia, muitos de nós sofremos perdas irreparáveis, né? A Covid-19 matou muita gente no Brasil, mais de 500 mil pessoas, e certamente você perdeu algum amigo, algum conhecido, talvez até algum familiar. E também, no âmbito católico cristão, você deve ter sido convidado para participar de missas de sétimo dia, algumas virtuais. Mas talvez você nunca tenha participado de uma missa de sétimo dia, mas certamente você já deve ter ouvido falar dessa tradição tão presente em nosso país. Esse tipo de homenagem a um falecido é muito comum no Brasil, mas apesar dessa popularidade, muitas pessoas não sabem qual é o real significado do costume e por que as missas de sétimo dia são realizadas. Pois nesse vídeo de hoje vou apresentar a você a história da celebração que tantas pessoas frequentam sem saberem realmente os motivos e os objetivos. Vamos lá saber mais sobre esse costume? Está preparado? Vamos lá! Essa celebração, a missa de sétimo dia, ela pode ser considerada como uma homenagem a uma pessoa que morreu, mas ela vai muito além disso. O propósito fundamental da missa de sétimo dia é rezar pelo falecido para que sua alma seja acolhida no céu e tenha o descanso eterno. Segundo o catolicismo, sem atingir a santidade, não se pode chegar diretamente ao paraíso. Acredita-se que antes do encontro definitivo com Deus, a alma precisa passar por um tempo de purificação, ou seja, um período no purgatório. A missa de sétimo dia, que deve ser celebrada 7 dias depois, contado o dia da morte, é considerada uma das melhores formas que os familiares e os amigos da pessoa falecida dispõem para se unirem em oração pelo descanso eterno de seu ente querido, pois nela se celebra também o sacrifício de Jesus Cristo por toda a humanidade. As orações feitas pelos vivos, direcionadas aos mortos, são para que suas almas recebam o perdão divino e sejam dignas de alcançar o paraíso. Em uma missa de sétimo dia, parte do rito, parte da liturgia, é voltada para esse propósito. Interessante que na liturgia antiga era costume realizar a missa de terceiro, de sétimo e de 30º dia de morte da pessoa falecida. Porque o número 3 traz menção aos 3 dias que Jesus passou sepultado para ressuscitar dos mortos. A missa nesse dia, o terceiro, manifesta a esperança de que os corpos também ressuscitarão para a eternidade. Por sua vez, o número 7 é o 7º dia da criação, né? É o 7º dia da criação do mundo. É o dia que Deus escolhe para descansar após o término de sua obra. Devido ao catolicismo ter se fortalecido muito no Brasil, a igreja difundiu a missa de sétimo dia por considerar esse número 7 mais significativo. Uma informação muito intrigante é que não são todos os povos, não são todos os países cristãos, de tradição cristã, que celebram a missa de sétimo dia. O que leva a crer que essa é uma tradição de cunho mais local.
característica do povo brasileiro e de nossa cultura. O costume da missa de sétimo dia surgiu na época colonial. Como o nosso país é um país de clima tropical quente, não era possível ficar esperando muito tempo após a morte de uma pessoa. Tinha que ser sepultado logo, máximo 24 horas, né? Então era feito o sepultamento muito rapidamente. Então, devido à grande extensão territorial do nosso país e devido às dificuldades de locomoção daquela época, era muito difícil que os parentes e os amigos da pessoa falecida, aquelas pessoas mais próximas, aquelas que moravam longe, chegassem a tempo do velório, da missa de corpo presente e do sepultamento daquela pessoa. A partir dessa dificuldade, surgiu então a ideia de celebrar a missa de sétimo dia de falecimento, a fim de ter tempo necessário para que as pessoas, os parentes, os amigos, pudessem ser avisados e se deslocassem até a cidade, a localidade da pessoa que faleceu, para poderem assim prestar essa última homenagem participando da missa em homenagem ao falecido. Assim, o prazo de 7 dias foi considerado suficiente para que se comunicasse sobre o falecimento das pessoas, as pessoas da família, os mais distantes, os parentes, os amigos, e pudesse assim se reunir para finalizar o ritual de sua morte na Santa Missa, e assim o falecido descansar em paz. A origem está bem clara, eu espero que você tenha entendido de como é que surgiu, né? Repetindo assim, o nosso país era um país de clima quente, não era possível ficar esperando, naquela época não tinha formol, não tinha câmara frigorífica, então a pessoa tinha que ser sepultada no máximo em 24 horas. E não tinha tempo de esperar chegar pessoas que estavam distantes, amigos, parentes que estavam distantes. Então era feito o sepultamento, e então se teve a ideia de marcar essa missa 7 dias depois, para que desse tempo de chegar as pessoas que estavam distantes e fazer assim essa última homenagem. Isso está bem claro, né? Então, por que também foi definida a espera de 7 dias para a realização dessa missa, além dessa questão de ser um prazo razoável? Na Bíblia, há várias referências sobre o número 7, né? O número 7 ele é especificamente mencionado como um número que representa a perfeição. As menções do número 7 vão desde a criação do mundo, em 7 dias, o 7º dia, que é o sábado, 7 dias da semana, né? Em Apocalipse, a referência a 7 cartas, 7 selos, 7 cabeças. O ano sabático é o 7º, são 7 os dons do Espírito Santo, e tem mais aquela máxima, não se deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, indicando assim um número infinito. No livro de Gênesis também, no capítulo 50, versículo 10, há uma referência sobre a morte de Jacó. Fizeram um funeral grandioso e solene, e José guardou por seu pai um luto de 7 dias. Os evangelhos também contam que Jesus multiplicou os pães com o número 7, que Pedro deveria perdoar 70 vezes 7. Por isso, esse número 7 é um número usado como percurso e perseverança, em uma oração para que a alma seja purificada. Apesar desse costume ter surgido diante de uma necessidade que hoje em dia não tem mais sentido, né? Não é tão presente, a ideia do ritual foi mantida e a missa de 7º dia é parte da passagem de muitos brasileiros até hoje. A celebração permanece porque a intenção ao realizá-la continua sendo considerada por muitos cristãos. A tradição bíblica ensina que os católicos devem sempre homenagear os entes queridos que já partiram e rezar por eles. Então, a missa de 7º dia é uma forma de representar o quanto aquele ente querido que se foi, né, significa para os que ficaram. Apesar da morte, apesar da distância, ele será sempre lembrado e estará sempre nos corações.
Agora, como é que você que não tem muito, não frequenta muito a igreja católica, apesar de ser católico, né? Tem muita gente que é católica, mas não frequenta tanto, como é que você faz para solicitar uma missa de sétimo dia? É muito simples. Se por algum motivo você precisar celebrar a missa de sétimo dia de alguma pessoa, basta você ir à igreja de seu bairro, ou à igreja que você preferia, que você mais goste, e pedir ao atendente ou à secretária paroquial que quer fazer a homenagem e fazer o agendamento. O ideal é que esse agendamento seja feito com alguns dias de antecedência, para que a igreja possa assim organizar com calma o cronograma da celebração. No dia marcado, durante a celebração, mais especificamente no momento da oração eucarística, será feita a menção à memória do falecido e dirigidas as orações em sua intenção. Uma coisa muito importante que as pessoas perguntam, é preciso pagar a missa de sétimo dia? Olha, as missas de sétimo dias não costumam ser cobradas. Inclusive, há uma orientação do próprio Papa Francisco para que não seja cobrada a missa de sétimo dia. Quando você for agendar, vão perguntar sobre a intenção da celebração e vão perguntar se você pode colaborar com qualquer quantia, porém ela não é obrigatória. Assim, na data marcada, durante a oração da eucarística, será pronunciado que a missa é em intenção à memória e dará o nome do falecido. Então você, marcando a missa, aproveita e convide as pessoas para ir assistir a missa, os parentes, os amigos, e assim todos rezarem juntos para a alma da pessoa descansar em paz. Nessa época de pandemia, como está muito restrita a frequência às igrejas, quase todas as paróquias têm transmissão online através do Instagram, do Facebook, do YouTube, das suas missas. Então as pessoas que estão distantes também podem acompanhar por esses meios de comunicação a celebração daquela missa. Na minha paróquia Santo Antônio, por exemplo, quase todas as missas são transmitidas pelo Facebook da paróquia. Agora, o interessante, em outras palavras, a missa de sétimo dia costuma ser de graça, mas uma contribuição da família para a paróquia é muito bem-vinda. E isso caso a família tenha condições. Agora, uma coisa que precisa destacar, algumas pessoas preferem fazer uma missa especial, uma missa fora do programa da igreja, da paróquia, né? Então, nesse caso, com certeza deverá ser pago, deverá ser cobrado alguma taxa. Mas na missa comunitária, a recomendação do Papa Francisco é que não haja cobrança. As pessoas ofertam se puderem e quando puderem. Certo isso? Muito bem. Também, além da missa de sétimo dia, há outras formas também de se prestar homenagem às pessoas, né? Aqui nesse vídeo nós estamos falando especificamente de um rito que é tradicionalmente católico, né? Mas a missa de sétimo dia muitas vezes também não é considerada por outras religiões, algumas religiões consideram, como por exemplo os espíritas também. Já os protestantes não veem a celebração do sétimo dia como uma prática aceitável, porque eles acreditam que o destino das almas já está definido a partir do fim da vida de cada um. Assim sendo, não faz nenhum sentido orar pelos que partiram. Mesmo sendo uma tradição tão comum no Brasil, a missa de sétimo dia, como eu já falei, não é a única forma de homenagear um ente querido que não está mais presente, que se foi. Existem outras formas, algumas opções. Se você não é católico e não quer celebrar a missa de sétimo dia, você pode usar outras formas, que são visitas ao túmulo, visitas individuais ou coletivas em datas especiais, levando flores e realizando uma prece, reuniões familiares de oração em homenagem ao falecido, homenagens durante o velório com música religiosas, né, música que aquela pessoa gostava, discurso dos familiares e amigos dando uma breve mensagem falando da pessoa, confecção de santinhos, né, para serem distribuídos entre os amigos e familiares, referências ou homenagens em cultos e outras celebrações religiosas não católicas,
Uma homenagem muito bonita que está se fazendo muito hoje em dia é jogar uma chuva de pétalas de flores, né, no velório, no enterro, demonstrando a sensibilidade e o respeito de todas as pessoas. Uma outra forma é as homenagens virtuais, né, deixar lá uma homenagem virtual no cemitério, no crematório, na funerária, se eles tiverem esse serviço digital, e também por meio das diversas redes sociais, né? Muita gente homenageia no Facebook, no Instagram, no Twitch, no WhatsApp e assim vai. Uma outra forma muito bonita é cuidando constantemente da sepultura do falecido. A manutenção do local de sepultamento, além de um hábito de higiene, demonstra o carinho e o cuidado que se desprende com quem se foi. Uma outra forma também é realizar algo que aquela pessoa queria muito e não conseguiu em vida. Na minha família eu tenho um exemplo muito bonito, é o meu sogro, o meu filho, portanto, meu filho era pequenininho, né? O caçula, e meu sogro vivia falando que queria dar de presente uma bicicleta para o seu neto. Infelizmente, o meu sogro faleceu antes do aniversário do meu filho, aniversário de 2 anos, e, portanto, não deu a bicicleta. Mas o meu cunhado, né, filho dele, inclusive é meu compadre, ele teve esse cuidado de realizar o sonho do meu sogro comprando a bicicleta de presente para o meu filho. Então, são coisas assim muito marcantes, né? É uma coisa que você pode fazer para aquela pessoa que faleceu. Também você pode promover um evento que esteja relacionado ao estilo de vida e que significaria muito para aquela pessoa que já faleceu. Uma outra forma é montar um altar em casa com os objetos, uma foto da pessoa. E algumas pessoas têm umas formas mais radicais, né? Tem pessoas que resolvem fazer uma tatuagem da pessoa, eternizar por meio de imagens, outdoors, fotos, utilizando de inúmeras formas. Na verdade, independentemente da maneira escolhida, o mais importante é não deixar passar em branco a oportunidade de homenagear e demonstrar o carinho a quem tanto amamos. E uma coisa que eu quero citar, gente, muitas vezes a gente deixa para falar bem das pessoas, para homenagear as pessoas, somente depois que elas morrem. A gente precisa ter o costume de fazer isso enquanto as pessoas estão vivas. Então, não economize elogiar, falar bem, fazer homenagens, fazer preces também às pessoas que estão vivas. É muito mais importante uma homenagem em vida do que uma homenagem depois que a pessoa morre. Certo? Então, e uma outra grande homenagem é rezar pela pessoa, são as preces, né? Então, gente, como vocês viram, a missa de sétimo dia, ela tem um sentido bem específico e uma razão para existir. E eu tenho certeza que você nem imaginava que a história da missa de sétimo dia era tão cheia de influências de passagens bíblicas e muito menos que era um costume brasileiro. Agora, se por acaso você for participar de uma missa de sétimo dia, que espero que não participe tão cedo, você saberá exatamente os motivos de estar lá e em que as pessoas acreditam que aquelas orações ajudarão o sepultado. Ou quando for pedir uma missa também, você compreenderá os motivos do ritual. Ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E quero também perguntar a você, se você tiver alguma sugestão de tema para nós abordarmos no nosso canal, você pode colocar aí no comentário, que nós certamente, a gente não sabe tudo, a gente tem que pesquisar e estudar para poder passar para vocês. Então eu peço que você comente, né, aí o que você achou desse vídeo, comente se você tem outras sugestões, e também quero pedir que você não esqueça de, quando terminar de assistir o vídeo, quando estiver assistindo, dê o seu like, isso é muito importante para que o YouTube possa recomendar o nosso canal. Então eu quero agradecer muito a você por ter ficado comigo até o final, espero que esse vídeo seja útil para você e que a partir de agora, se por acaso você tiver que participar de uma missa de sétimo dia, você vai estar entendendo tudo o que representa, o que significa esse rito tão bonito da Igreja Católica no Brasil. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente.